Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que eu devo calar, aquilo que eu devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos o nosso texto das Santas Chagas. Hoje, iniciando mais uma semana, a última semana do mês de abril. Como o tempo tem passado ligeiro, como o tempo tem voado, né? Para alguns, para outros talvez estejam mais lentos, principalmente quando a gente está na esperança de receber algum milagre, que tem coisas que só um milagre pode resolver. Então o tempo ele muda de visão, né? Cada um tem uma visão do tempo, mas eu tenho visto como tem passado rápido. Então peçamos a Jesus Cristo misericordioso, a Jesus, pelas suas santas chagas, que Ele nos oriente. Já se passaram aí 4 meses de aula, quase praticamente, e eu, como tenho me comportado enquanto professor, enquanto mediador, enquanto mestre, enquanto alguém que ensina, enquanto alguém que ouve, enquanto alguém que aconselho, como eu tenho me comportado. Então peçamos a Jesus nesse momento, através dos textos das Santas Chagas. Rezemos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos aqui hoje mais uma vez para conversarmos aí sobre a grande missão e o grande ato de ensinar, né? A gente tem que lembrar que a profissão de professor é mais do que uma profissão, né? É um ato nobre. Ensinar o ser humano é um ato nobre. A fala, a criança aprende a falar à medida que os pais falam, né? Os pais conversam com aquela criança. Nós sabemos que desde a barriga da mãe a criança escuta o que a mãe fala. Nós sabemos que a fala ela é quase que natural, né? Tirando os casos de algum tipo de anomalia, algum problema que pode acontecer com aquele bebê, né? Ele pode também ser mudo, ou então tem dificuldade na fala. Tudo está condicionado à nossa mente, ao nosso cérebro, né? Tá tudo aqui dentro. Então, o nosso cérebro é uma máquina importantíssima na aprendizagem. Então, se o professor sabe lidar com a mente de um aluno, se ele entende as reações do aluno, fica mais fácil dele conduzir o caminho que ele tem que ir para ensinar. Então, a gente precisa ver mais que só ministrar conteúdo, né? Ministrar conteúdo e pronto, e acabou, fiz minha parte e tá bom demais. E não, a gente precisa estar alerta, né, aos avisos que os alunos nos dão. E quando eu falo de ensinar, eu não me refiro só ao professor de CMEIs, né? E aqui em Palmas, Tocantins, a gente chama de CMEI, né? Que são os Centros Especializados da Educação Infantil, né? Que é as crianças até os 5 anos. Aí, a partir dos 6 anos, ela vai para o ensino fundamental.
Aí vai lá o primeiro aninho, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, né? Depois ela vai para o ensino fundamental 2. E aí ela vai desenvolvendo, né? Do sexto ao nono. Depois ela vai para o ensino médio, né? Que hoje em dia é chamado de primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, né? E esse trajeto aí, se a gente for somar bem, do sexto ao nono, são 4 anos. Sexto, sétimo, oitavo, 4 anos. Do primeiro ao quinto são 5 anos. Aí já deu 9 anos, né? Fora o tempo que ele ficou lá no semeio, no jardim, ou no pré-1, pré-2, maternal 1, não importa. Ele ficou algum tempo na escola. Hoje em dia, as crianças antigamente iam para as escolas aos 6 anos. Hoje elas vão aos 2 anos. Eu baseio pela minha realidade. Então, a minha filha começou a estudar, ela tinha 2 aninhos. A gente trabalha, né? E acaba fazendo os filhos da gente sofrer. Então a criança vai para a escola com essa idade tão pequenininha, né? Precisando ainda da casa, é um lugar estranho, é um lugar que a criança sente medo. Quantas vezes eu vejo mães deixando criança cedo, bem cedo mesmo, numa casa para alguém cuidar, e a criança às vezes está dormindo ainda, outras vezes está chorando no maior berreiro. E a moça tem que pegar aquela criança chorando e sabe-se Deus como é que ela faz aquela criança se acalmar, né? Então a gente tem que pedir muito a Deus, muito, a gente tem que estar rogando o tempo todo, a gente tem que se gastar mesmo como uma vela queimando no altar pelo outro, para pedir a Deus orientação, pedir a Deus um rumo, né, para que aquilo não seja traumatizante. Porque os traumas que são causados pela escola são muito grandes, muito grandes. Eles ultrapassam o que a gente entende, né? Até o nosso entendimento. A gente fica achando que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem crianças que sofrem realmente, que eles criam um trauma de escola, que depois eles somem e a gente não sabe por quê. E esse trauma foi muitas vezes causado por mim, né? Então a gente tem que... Todo mundo que está dentro da escola tem uma formação. Ninguém chega ali sem um estudo. Só que aí muitas vezes a nossa formação, ela chega num nível onde eu vou procurando me formar só para mim receber as bonificações próprias do salário, né? Se eu fizer uma pós-graduação, eu pulo de P1 para P2. Se eu fizer mais uma pós, eu pulo de P2 para P3. Se eu fizer mestrado, eu pulo de P3 para P4, né? Essa é a nossa realidade aqui que eu estou citando. Então, a gente vai buscando o estudo, muitas vezes, para adquirir um aumento salarial, mas não para melhorar a minha performance em sala de aula. Não porque eu quero atingir o meu melhor numa sala de aula. Não porque eu quero que os alunos aprendam comigo numa sala de aula. Muitas vezes a gente até esquece. E aí a nossa formação vai ficando rasa diante de quê? Diante de um ser humano complexo. O ser humano, ele é complexo. A gente pode até dizer, alguns anos atrás, todo mundo ia para a sala de aula, todo mundo aprendia. Só que antes, quando um aluno não aprendia, quando ele dava muito trabalho, o pai tirava e botava na roça. Agora não se faz mais isso. Então ele é obrigado a ficar ali. Existe lei para isso. Antigamente não existia lei para manter as crianças escolarizadas. Agora é obrigado. Tem uma lei, apesar de que muitas vezes ela nem funciona. Eu já tive vários alunos que desistiram da escola e o conselho tutelar vai atrás e não dá em nada. Ninguém consegue fazer nada. É uma mentira, né? Aí eu fico olhando os índices, o Brasil está alfabetizado. Quantas pessoas não alfabetizadas? Alfabetizado que sabe escrever o nome tem um bocado mesmo. Mas alfabetizado que pensa, que interpreta, que raciocina, que entende, não. Não. Ainda está muito a desejar, né? Então a gente precisa que os nossos pedagogos nas escolas, eles sejam aqueles que conduzem os professores para a aprendizagem, eles sejam aqueles que aperfeiçoam a cada dia, que tenha paciência, que tenha arte, que tenha determinação, que faça orientações sendo dinâmico, atualizado, que saiba tocar os sentidos e os sentimentos do professor, que ele saiba lidar com a emoção, que ele saiba conduzir através da fala dele
Pedagogo é uma pessoa que direciona para um caminho. Jesus Cristo foi o maior pedagogo da história. E depois foi Nossa Senhora. É a forma como ela ensinou o menino Jesus, como ela se manteve ali parecendo invisível, mas ao mesmo tempo firme e forte, que deu força aos discípulos. Não é porque a Bíblia não conta que não tenha acontecido. Imagine, a gente conta uma história, eu posso contar uma história minha, algo que aconteceu comigo, mas para chegar naquilo ali teve vários passos que muitas vezes eu não falei. A Bíblia é mais ou menos assim, conta às vezes aquilo que é mais importante para que a gente adquira, para que a gente entenda, para que a gente consiga aumentar a nossa fé, tenha a convicção que a gente precisa dar uma conversão, que a gente busca a santidade, mas não conta todos os caminhos, tudo que foi feito, né? Tanto é que João, o evangelista São João, ele fala que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não haveria livros no mundo que coubesse. Fico imaginando, né? Quantos livros, não haveria livros no mundo que coubesse o que Jesus fez. Então foram muitas coisas, muitos fatos foram evidenciados para que a gente creia. E Deus sabia o que era importante para que o homem cresce. Tudo que a gente precisa acreditar está ali. Então, assim, nos colocar a serviço do aluno também é nos colocar a serviço de Deus. Porque foi isso que Jesus ensinou, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Então, se o professor se coloca nessa lógica, né? Não, eu estou aqui para servir, mesmo que seja eu que fale mais, eu que direcione, eu que determine, eu que diga, que coloque as regras, que explicite ela, que faça com que os alunos entendam, mas eu estou servindo eles, mesmo que muitas vezes eles não entendam. Eu estou servindo ali, eu estou fazendo o meu papel, eu estou cumprindo um papel que foi a mim confiado. E muitas vezes eu falo para os professores, eu falo, se você não quiser ver seu trabalho como uma missão, que além de trabalho é uma missão, veja que você, então, já que você quer ir por esse lado, você é pago para fazer. Então você tem que fazer bem feito, porque você não faz nada de graça. Aqui você não ministra aula de graça, você é pago. E diga-se de passagem, o salário de Palmas não é um dos piores do Brasil. Né? Não é um dos melhores, mas não é um dos piores. Eu sei que fica a desejar, porque se a gente for botar na ponta do lápis o que a gente desejaria receber, eu acho que não existe salário que chegue, né, meus irmãos? Vamos ser bem... Quando a gente acha que as coisas da nossa vida, a nossa felicidade está baseada só em ter, a gente não ia ter dinheiro que chegasse, a gente ia querer ter mais e mais e mais e mais, e aquilo não seria suficiente. Só quem nos dá esse freio, quem nos faz ver que tudo isso é passageiro, é Deus. Só Jesus Cristo. Então, se você não tem Ele, você fica realmente achando que o que você está ganhando ali é pouco e que o sistema fique satisfeito pelo que você faz, que você já faz muito. Só que para Deus você não faz, não. Pode ter certeza disso. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Ontem a leitura do Evangelho da Missa foi muito bonita. O padre falando sobre o bom pastor, né? Quem é o bom pastor? Jesus é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, que se preocupa com as ovelhas, que direciona, que carrega no colo, né? O céu se alegra com um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quando eu ouvi essa leitura, quando eu era mais nova, né? Eu ficava pensando assim... Não, eu acho que eu não tô num pecador que se arrepende, eu acho que eu tô lá nas 99, né? Eu imaginava isso. Aí um dia eu ouvi o padre, não sei se foi o padre Paulo Ricardo falando, né? Que essa uma ovelha sou eu. E ele falou assim, ele, você, todo mundo é essa uma ovelha. Porque os 99 justos são os anjos. Os anjos do céu são justos, não eu. Eu não sou justo em nada, né? Eu sou muito vacilona. Então, os 99 justos que estão no céu, deixa o coração de Deus alegre, mas quando um pecador se arrepende, se volta para Jesus, o céu faz festa.
É porque a nossa mente é tão pequena, não em relação à grandeza que Deus nos criou, mas a nossa mente é pequena para pensar nisso, né? Como é que esse céu se alegra, né? A gente fica aí meio que pensando num ET, a gente fica pensando que lá no céu vai ter uma casa, vai ter carro, vai ter trabalho. A gente tem um pensamento muito, muito vago, né? Muito pequeno. Aí hoje eu trouxe aqui para nós refletirmos na ovelha perdida, né? Ontem falou do bom pastor, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele pelas ovelhas, né? E a ovelha perdida sou eu. Ontem eu vi também uma homilia de um padre explicando, o Padre William. Depois vocês procurem na internet, Padre William. Ele é do Goiás. Eu não lembro muito bem. Ele fala de vez em quando a cidade que ele é, mas ele é do Goiás, ali perto de Caldas Novas, parece. Meu Deus, as homilias dele são riquíssimas. Ele até tem uma como é que eu vou dizer? Ele tem um programa na internet que chama SOS Padre William. Também pode procurar SOS Padre William. Ele é magnífico, as homilias dele são profundas. Ele ontem falou da ovelha. Como é uma ovelha, né? Por que Jesus escolheu a ovelha para comparar a humanidade? Ele diz que mesmo que Jesus tenha nascido aqui no lado do Ocidente, né? Não do Oriente, que isso é pastagem, cuidar de ovelhas uma cultura deles, né? Aqui no Ocidente não é muita cultura pastorear, né? Cuidar de um rebanho de ovelhas. Aqui é mais gado, né? Gado e outros animais. E aí ele diz que mesmo assim, Jesus teria escolhido uma ovelha. Mesmo assim, teria sido a ovelha, porque a ovelha é um animal muito, muito bonitinho, eu acho, né? Tão fofinho, mas muito sonso, ele diz. Ele é uma anta, no sentido da palavra anta, de não ter noção de nada. A ovelha não tem noção de nada, ele só enxerga 10 metros. Ele diz que quando uma ovelha se machuca, ele esconde o machucado, a ovelha esconde o machucado, e se o pastor não conhece ela morre. Então, quando ela está doente, ela fica diferente. Então, o pastor tem que conhecer cada ovelha do seu rebanho. Por isso que Jesus fala que aqueles que não são pastores são assaltantes, né? Que são mercenários que vieram só para ganhar o dinheiro ali com as ovelhas, não tá nem aí se ela morre, se não morre. Aí eu lembro de um cunhado meu, né? O esposo de uma cunhada minha, ele dizia que quando chegava lá na fazenda dele, conversando com o funcionário, ele perguntava: e aí, como é que estão as ovelhas? Aí o rapaz falava: morreu uma, né? Ou morreram duas, ou a onça comeu uma. Aí ele ficava chateado. Ele dizia assim: meu Deus, o que é que custa ele? Mas ele ganhava o salário para cuidar daquilo. Mas ele não fazia com amor, nem com zelo, porque ele deixava as ovelhinhas morrerem. A onça comer, se é que a onça comia mesmo, porque no final das contas também tinha-se a ideia de que ele matava e comia, né? Então, assim, às vezes a gente abre precedente para outros nos julgar. Julgar é pecado, a gente sabe disso. Mas aí a gente fica imaginando. A nossa cabeça às vezes divaga: meu Deus, mas será que aconteceu isso mesmo? Será que foi isso? Por isso que a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente vai fazer. Quando a gente esconde as coisas, a gente deixa margem para que as outras pessoas pensem o que elas quiserem. Eu não posso nem culpá-las. Por isso que quando a gente reza o ato de contrição, a gente fala: minha culpa, minha tão grande culpa. A culpa é minha. A culpa não é do outro, é minha. Então a gente tem que lembrar. Então ele fala muito lindo das ovelhas. Essa homilia foi a homilia de ontem, do dia 26 de abril. Quem puder ouvir ele falando o sentido do bom pastor, você fica encantado. Você completa a homilia que você ouviu do seu padre na sua paróquia, lá na missa que você foi, né? Mas é muito lindo ele falando da ovelha. Por que Jesus pega uma ovelha no colo? Tem aquela imagem, né? Tem um quadro que Jesus está com uma ovelha aqui no colo, né? Carregando. Porque ele se preocupa com cada uma. Ele se preocupa com todas as ovelhas. Na próxima semana, eu vou trazer aqui um relato de um santo que eu li, que nos deixa preocupados, mas nos deixa felizes ao mesmo tempo.
Porque lá no final desse relato, esse santo, ele fala que Jesus corre atrás dos pecadores. Ele corre para alcançar, para salvar a sua alma. Você já imaginou Jesus correndo atrás de você? Na sua mediocridade? Nas suas dúvidas? Você duvida de Deus o tempo todo, você questiona, você lamenta, você quer ensinar Deus a trabalhar. Se eu fosse Deus, eu já tinha exterminado um bocado de gente na face da terra. Mas eu fico pensando, se Deus tivesse exterminado o mundo há muito tempo, talvez eu nem tivesse me salvado. Eu nem sei se estou salva, mas eu acho que teria sido pior. Minha realidade era muito pior do que hoje. Então, meus irmãos, a gente tem sempre que pensar que Deus ainda deixa o mundo aí, porque Ele luta pela nossa conversão. Jesus corre atrás do pecador para salvá-lo. Igual Ele corre atrás da ovelha, a citação é essa. Um bom pastor vai atrás de uma ovelha que está se perdendo lá na montanha. Ela perdeu o caminho, subiu na montanha. O pastor avistou de longe. Ele falou, não, eu vou salvar a minha ovelha. Aí ele larga aquelas ali pertinho, deixa elas e ele vai lá. Então as ovelhas elas têm uma audição ótima para ouvir a voz de quem comanda elas. Mesmo que aquelas ovelhas estejam misturadas com outras ovelhas, a ovelha escuta a voz do seu pastor. Quando ele fala, ele deve dizer alguma palavra, né? Eu não sei qual. Mas vamos dizer que ele faça algum barulho, né, ou toque algum instrumento, as ovelhas dele sabem, o meu dono está me chamando. Elas vão todas na direção dele, param lá e ficam esperando ele dar um comando. Aí ele falou também que tem pastores, antigamente, né, na época dos pastoreios, tinha pastores mais ricos e pastores mais pobres. Os que eram mais ricos colocavam as ovelhas tudo num lugar só, na época do frio, por exemplo, para elas não morrerem, e elas ficavam quietas. Ele fechava a porta, uma porta às vezes de aço, uma porta para não deixar lobo entrar, para não deixar bichos matarem ela, porque elas estavam todas no mesmo lugar, e ele dormia tranquilo. Mas os pastores mais humildes, quem era a porta do redil para as ovelhas não fugirem era ele mesmo. Ele colocava elas no lugar, não tinha como fechar o lugar, ele deitava na porta desse redil para poder as ovelhas não fugirem, porque as ovelhas respeitam o seu pastor. E aí elas ficavam quietinhas e protegidas lá, e ele dormindo na porta para não deixar nada entrar entrar de fora para dentro e nem elas saírem de dentro para fora, porque a ovelha se perde com muita facilidade. Por isso que nós somos comparados a ovelhas. A gente se perde com muita facilidade. Deixa receber uma proposta aí de vida boa, vida mansa, que a gente vai ver que a gente se perde. A gente fica encantado. Nossa, uau, eu vou ter isso, eu vou poder fazer isso. E a gente esquece Deus facinho, facinho, né? Porque Deus, a proposta que Deus nos traz é da gente carregar a nossa cruz. E quem é que quer carregar a cruz, né? A gente não quer, a gente quer carregar a pena que não pesa, né? Bota uma pena nas costas e vai. E a cruz de Cristo, ela é pesada, ela aqui, ó. Ela é pesada. Então vamos ver aqui o que diz a leitura. Diz assim: guardai-vos de Mateus 18, de 10 a 14. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. É a palavra da salvação, glória ao Senhor. Deus não quer que se perca um só desses pequeninos. Não quer. Por isso que esse santo, eu não vou falar o nome dele agora porque eu não lembro, tenho medo de errar, mas ele fala que Jesus corre atrás do pecador, ele corre atrás. Então, um pastor, para ele poder buscar aquela ovelha perdida, ele corre atrás dela. Então, pensamos agora que dentro da sala de aula é um redil de ovelhas.
onde as ovelhas são colocadas ali para serem protegidas, guardadas, elas são ensinadas, elas vão ouvir a voz do professor, que é o seu pastor. E aí esse pastor, ele não fala nada que preste, ele não diz nada que se aproveite, ele não tá nem aí para quem sai ou deixa de sair, ele não tá nem aí para quem entra, ele não tá nem aí para quem xinga, ele não tá nem aí para quem não faz nada. Já pensou que pastor é esse? Você tá fazendo aquelas ovelhas se perderem. Aqueles alunos vão se perder, aqueles alunos ali vão ter sérios problemas mais na frente. Por isso que eles precisam encontrar professores que tenham dons de serem pastores, porque os pequeninos são os humildes e simples de coração. Então muitos alunos são humildes e simples de coração, enquanto crianças eles são assim, mas no meio dos adolescentes também tem, no meio dos jovens também tem, dentro de uma sala de aula de ensino médio também tem os alunos humildes, aqueles alunos que estão ali perdidos, que estão ali sofridos, que estão ali sem saber para que rumo vão. E às vezes o professor entra na sala de aula, mal dá um bom dia, abre um livro na página 150 e faça esse exercício que está aí. Só isso. Nada. Não sai nada. Você não vê ali quem é que está sofrendo, você não vê ali um menino que está usando droga, você não vê ali uma adolescente que está sendo abusada, você não vê às vezes uma menina que já está até grávida dentro de uma sala de aula, você não tem noção de nada, porque você não vê nada, porque você não consegue ser um pastor bom, você é um mercenário, né? Como diz Jesus, ele usou a palavra, um mercenário que está ali só para ganhar dinheiro. É pesado, né? Mas Jesus fala assim, que se você não tem um cuidado, né, com aquele que vem só para poder roubar e destruir, e ele depois não tá nem aí com as ovelhas que se ferem. Eu já ouvi isso de professor. Não tô nem aí para menino não. Quem quiser estudar, estude. Quem não quiser, não estude. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem que se preocupar com isso é os pais deles. Certo? Mas e você? Se você é um professor cristão, se você é um professor que conhece a verdade, se você é um professor que lê a Bíblia, se você é um professor que comunga, se você é um professor que vai à Santa Missa, se você é um professor que confessa, que professor é você se você pensa desse jeito? E você acha que Deus não vai te cobrar, né? Ele não vai dizer quanta oportunidade você perdeu de salvar uma ovelha minha. Porque quando a gente pede o Espírito Santo, às vezes no meio de uma aula, vem um negócio dentro de você e você sente, e aí você fala e vai justamente naquele aluno que estava precisando ouvir aquilo. Eu sei que é assim que funciona porque eu já passei por isso. De estar dando aula de história, né? Antes aqui em Palmas não existia áreas. Era o pedagogo, eu sou pedagoga, então o pedagogo dava aula de história, de geografia, de ciências, dava aula de qualquer matéria, né? Na verdade, jogava a gente lá dentro da sala de aula e se vire. Então, muitas vezes eu sei que posso ter deixado a desejar. Eu não era professor daquela disciplina, mas eu fazia o meu melhor. Porque eu pegava aquela aula de história, muitas vezes da aula de história, eu transformava na vida deles. Eu contava aquela história do livro como se fosse um tempo atual, na vida deles. Como é que eles poderiam entender aquilo? Para não ter raiva da matéria. Para não dizer assim, que matéria chata. Não, eu transformava. Então, muitas vezes, eu já ouvia de aluno, professora, que bom, porque eu estava precisando, né? Eles às vezes nem sabem do que eles precisam. É por isso que o professor, ele é aquele que direciona, ele é aquele que conduz, ele é aquele que se gasta. Ser professor, gente, é se doar. Se um professor for só uma pessoa que está ali para passar conteúdo, logo ele sai da sala de aula, ele não dá conta. Ele vai para uma secretaria, ele vai para outro ambiente da escola, menos a sala de aula. Porque dentro da sala de aula você se gasta pelos alunos, você se consome, essa é a palavra. E hoje, com tantas situações adversas que tem de uma sala de aula, dentro de uma sala de aula, você se consome mesmo. Você sai de lá moído. Eu não sei como é que está o ensino médio na questão dos alunos com transtornos. Eu sei como está o ensino fundamental, que é de onde eu estava, de onde eu saí, né? Mas eu acredito que quando chega lá no ensino médio, aquele aluno que tem TEA, que tem qualquer outro tipo de transtorno, ele é invisível ao professor. Ele não é visto.
ele não é notado, né? Então, eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho uma filha que passa por isso, e aí como é que vai ser ela lá, né? Eu peço a Deus saúde, né? Para mim estar viva, para mim direcionar ela, para mim conduzi-la, para ouvi-la, para chorar com ela, para estar perto. Porque a gente não muda as pessoas. As pessoas só mudam se elas quiserem. Quem pensa assim, eu vou mudar fulano, engano seu. Só quem muda a gente é Deus. E se a pessoa deixar, se a pessoa não deixar, não tem mudança não. Não tem mudança. Tem muita gente, parece um cordeiro, mas é um lobo. Jesus mesmo disse, parece um cordeiro, mas não é um lobo. Então a gente tem que ter cuidado também. Por isso que na oração do Espírito Santo hoje que eu li, a gente tem que saber falar, saber calar, saber ouvir, saber até o que pensa. Né? A gente tem que saber entender a você mesmo para você entender o próximo. Você saber que às vezes o outro está muito magoado, só machuca os outros quem está machucado, aquela pessoa está machucada. E aquela ferida que tem interna, não é psicólogo, nem psiquiatra, nem remédios que vão sarar. É só Jesus. Só Ele. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. É só Jesus que sara de verdade. É só Ele que é capaz de curar de verdade. Porque só Ele é capaz de pegar uma ovelha e botar no ombro e carregar quilômetros. Jesus é capaz. Ele corre atrás de você para te salvar. Então Ele é capaz, porque Ele quer te salvar da distância que você vai ter de Deus, né? Meu Deus, que triste quando uma pessoa... Aí lá nesse pequeno... É uma homilia que esse santo fez, né? Ele diz, você se perde porque você que escolheu se perder. Não foi Deus que... eu fui criar. É sério que eu fui criado para Deus me mandar para o inferno? Não. Você foi quem quis ir. Foi Deus que te mandou, não. Foi você. As suas escolhas, a sua cabeça dura, o seu coração de pedra. Foi você que escolheu ir para o inferno. Não foi Deus que te mandou. Mas, né, tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que, eu sofro porque Deus quer. Não, também não. A gente tem que ter cuidado. Com Deus a gente não fala besteira. A gente evita. Na hora que tiver vontade de falar uma besteira, eu vi o padre ensinando, fala Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, 500, 60, 600, 1000 vezes. Os budistas não fazem isso? Eles rezam um mantra quando acorda, tem que rezar 500, aí eles dividem, 200 de manhã, 200 meio-dia, 100 à noite. Por que a gente que tem a verdade em nós, a gente conhece a verdade que é Jesus, a gente não pode falar Jesus, nem se não quiser falar Jesus, Maria e José, fala só Jesus, para você ver a diferença, né? Aí para finalizar, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 520, que é pequenininho, e ele fala de Jesus. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito, que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Por que perseguições? Porque quando a gente se coloca a serviço de Deus, meus irmãos, seja onde você estiver, na escola, na igreja, dentro da sua própria casa, na sociedade em geral, você vai ser perseguido. Jesus foi perseguido. Eu não posso ser perseguida, né? Eu costumo pensar assim, se você já passou dos 33 anos, você já está no lucro, porque Jesus só viveu 33 anos. Se você tem casa, carro, 2 casas, 2 carros, viaja o ano inteiro, 2 vezes no ano, durante o ano, 2 vezes no ano, você já está no lucro também, porque Jesus não teve nada disso. Então, muitas vezes a gente quer botar o nosso nível olhando o mais, né? Se o nosso modelo, como diz no catecismo, fosse Jesus, você ia se olhar e ia falar, não, eu estou melhor do que Jesus e eu nem mereço. Ele, como Deus, Filho de Deus e Deus, ele viveu a pobreza no mais significado da palavra pobreza, ele viveu. Mas eu não quero, eu quero o melhor, eu quero ter uma vida de luxo, eu quero ter uma vida muito bem tranquila, sem nenhum problema.
E isso não existe. Não existe. Até porque para a gente conseguir as coisas que a gente quer, a gente tem que trabalhar. Para trabalhar, eu preciso me colocar a serviço. E se eu transformar o meu trabalho numa coisa muito ruim, eu vou ficar doente. Aí eu vou viver de atestado médico. E se eu for um funcionário sem ser funcionário público, passado por um concurso, loguinho eu vou perder aquele emprego. Aí eu volto lá para estaca zero de novo. Então a nossa vida, ela é baseada realmente no modelo perfeito que é Jesus Cristo. Então tudo que você tem além dele é o presente de Deus que ele te deu. Ele não deu nem para o filho dele, mas para você ele deu. Para você ele concedeu, né? E quando tem uma pessoa que tem uma situação desfavorável, a gente teria que conhecer a realidade da pessoa. Às vezes está ali porque é desmiolada, descabeçada, faz coisa errada, engana os outros, faz falcatrua, se tiver oportunidade rouba. Então a gente, só quem conhece as pessoas é Deus. A gente não conhece ninguém. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Não se entreguem ao desânimo quando vocês estiverem numa sala de aula. Não se entreguem, peçam ajuda, peça ajuda a Jesus Cristo, peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Nossa Senhora e ela vai conduzir os caminhos, ela vai ajudar. A mãe, né, Nossa Senhora é cheia da graça, a graça do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela é perfeita. É na perfeição dela que Deus quis que o mundo fosse. E Nossa Senhora é perfeita em tudo. Ela é a perfeição, é humana, né? Aqui na Terra foi ela. Então, a gente, para poder morar do lado dela, a gente tem que se tornar santo também. Minha filha me pergunta, mãe, para entrar no céu tem que ser santo? Se você não for santo, não tem como ir para o céu. Você pode ir para o purgatório e lá você vai ter que se santificar. Eu não sei como é que funciona, mas não deve ser lá muito bom, não. Então, meus irmãos, sejamos santos, comecemos a nossa vida de santidade aqui na Terra, se colocando a serviço, amando o aluno mais difícil. Olhe nos olhos dele, né? Se ele for uma criança, abaixe, olhe nos olhos dele, toque no coração dele. Aí você vai conseguir mudança. Se for só pela ignorância, ele já vive isso dentro de casa. A mãe, o pai, sei lá, quem cuida dele, o padrasto, a madrasta, já é ignorante o suficiente. Você não vai conseguir nada. Você tem que ser diferente. Então eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo que nos oriente, que nos conduza, né? Que nos mantenha firmes, que possamos merecer o céu através daquele trabalho ali. Hoje eu estava ouvindo a história de uma santa, eu esqueci o nome da santa agora, que agora eu fico, não lembro agora o nome da santa. Ela se tornou santa sendo doméstica, empregada doméstica. E você ser santo sendo professor, hein? Que chique. Muito lindo. O professor santo. Eu sei que deve existir algum, né? Mas é muito lindo. Foi uma santa sendo empregada doméstica, sofrendo todos os tipos de humilhação. Porque uma coisa é ser empregada doméstica hoje, outra coisa é ser empregada doméstica lá no ano de 1260, que as pessoas eram bem ruins, né? Vamos dizer assim. Se hoje são, lá naquela época parece que eram piores, somente com os que não tinham nada. Eles humilhavam mesmo, então é muita humilhação. E ela conseguiu vencer em Jesus. Uma menina de 12 anos, que foi trabalhar de doméstica, porque a casa dela era cheia de irmãos e ela não queria ser um peso para sua mãe. Olha só, uma menina de 12 anos naquela época. E ela com certeza não aprendeu a ler nem escrever, mas ela era tão boa, que ela conseguiu mudar uma família só pela bondade dela. Nossa, eu fico morrendo de inveja santa, mas eu fico com inveja pensando assim, meu Deus, por que eu não consigo, né? Então vamos ficar firmes, tá? Um abraço, um beijo para vocês e saibam que vocês que fazem esse papel de ensinar de verdade com o coração, Deus te vê. Ele te vê. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.